Boa noite, meu irmão querido, que a paz de Jesus esteja com você, amém. Alegria grande do meu coração, poder entrar aí na sua casa, poder transmitir a palavra de Deus. Estamos em oração, orando pela cura das nações, orando a Deus, pedindo uma intervenção especial para que esse mal acabe logo, em nome de Jesus. Você está orando por isso? Eu estou orando pedindo a Deus uma vacina, estou orando pedindo a Deus um remédio, orando pedindo a Deus para que acabe com esse mal no nosso meio, porque cremos que Deus é o Deus que age, é o Deus que entra na história, é o Deus que trabalha na nossa vida. Mas tem um ponto que eu queria dizer para você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer para você que o coronavírus também coopera para o seu bem, viu? É verdade. Vamos pensar uma coisa aqui, que ele já cooperou para o nosso bem? Vamos pensar assim? Deus soberanamente usando isso para o nosso bem? Vamos pensar? Vamos lá. Bom, está claro agora que tem alguma coisa errada com o mundo, não tem? Está claro. Existe doença, existe luto, existe medo, existe brigas, as pessoas estão igual cachorro na internet, tem coisa errada no mundo. E outra coisa que eu aprendo também, e que o corona está me ensinando, é que, de uma forma assim mais vívida, mais latente, sentindo na pele, é que o nosso mundo não é esse. Deus não tem algo imperfeito para os seus filhos, Deus tem algo perfeito. E pela manhã, um dia desse, eu acordei pedindo: Deus, volta logo, porque esse não é o lugar que o Senhor quer para mim. O corona já tem nos ensinado, meus irmãos, tem nos ensinado muito, dar prioridade às coisas de Deus, ouvir a voz do Senhor, saber que o Senhor tem algo, tem um descanso eterno preparado para os seus filhos. Louvado seja Deus. Você faz aí, escreve num papel aí coisas que já melhoraram na sua vida nesse período, ou então coisas que precisam ser melhoradas e que você precisa tomar atitude, ok? Vamos fazer isso, bênção de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o descanso. Descanso, o dia de descanso, o dia do descanso com Deus, o nosso encontro com Deus. Nós vamos falar sobre o sábado, vamos falar sobre o domingo, vamos falar sobre culto, vamos falar sobre o céu, E por que vamos falar sobre o céu? Eu quero ler o capítulo 21 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, a parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, Jesus vai fazer novas todas as coisas. Esse mundo pode ter coisa boa, mas tem muita coisa ruim, que mostra que nós não somos daqui, somos do céu. E vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus hoje, porque a nossa atenção está no Senhor. Após o louvor, palavra de Deus para o nosso coração. Não desliga não, hein? Dá pause, chama a pessoa para a beirada do celular, ao redor aí do computador, da televisão, chama o povo e vamos adorar o Senhor. Grande abraço. Este mundo jamais pode me
tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Muito bom, irmãos, muito jóia, louvor abençoado para o nosso coração, não é verdade? Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos estudado sobre Cristo no Antigo Testamento, a pessoa de Cristo. A Bíblia diz que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a pessoa de Cristo ela pode ser visualizada no Antigo Testamento de uma forma muito especial, naquilo que aponta para Cristo. É como que no Antigo Testamento nós nos fixássemos na sombra e no Novo Testamento nós nos fixássemos na realidade que é Jesus. Há alguns dias atrás, há 15 dias atrás, nós começamos a expor os 10 mandamentos. Naquele primeiro estudo, eu
falei sobre o Deus, dono do seu povo, que ordena mandamentos, porque Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa autoridade, Ele cuida dos seus filhos, e isso é bênção para nós, né? Semana passada eu citei os 3 primeiros mandamentos. Quais eram eles? Não ter outro Deus diante do verdadeiro Deus. Isso não quer dizer que existam outros deuses. Quer dizer que tudo é mentira e nós costumamos colocar coisas como autoridade na nossa vida que não são. Existe apenas um Deus. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso Deus diz, cuida do seu coração, faz ele se inclinar apenas para mim. Outra coisa que nós aprendemos da semana passada, você pode retornar lá no vídeo, está lá no canal, é que nós não devemos fazer imagem, ícones de Deus. Todo ícone, ele reduz a realidade, e Deus não pode ser reduzido. E aprendemos também que uma coisa é ter outro Deus e outra coisa é fazer a imagem de Deus ou de qualquer ser. Nós não devemos andar por esse caminho, Deus proíbe. E o terceiro mandamento que nós estudamos foi o mandamento de não pegar o nome de Deus em vão. E o que é isso? É quando você, através da sua vida, através de suas palavras, você desonra o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus nos orienta a sermos sal e luz. Por isso precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho para não fazer com que o nome de Deus seja manchado por causa da nossa forma de vida. O quarto mandamento é o mandamento que nós vamos estudar hoje, ok? O quarto mandamento, o que me chama a atenção é que o quarto mandamento, que é quando Deus determina um dia de descanso, ele dá razões criacionais a respeito disso, ou seja, quando ele criou o mundo. O que Deus estabelece no quarto mandamento é uma relação com a forma que Deus criou os seres humanos. Então, quando eu obedeço os mandamentos, eu estou fazendo algo conforme a criação de Deus para a minha vida. Quando eu desobedeço, eu estou desajustado à criação de Deus sobre a minha vida. Deu para você entender? Então, deixa eu explicar um pouco melhor. Deus criou o homem no 6º dia, o ser humano no 6º dia, e no 7º dia descansou. Que bênção, não é verdade? Isso está lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Observe uma coisa, o primeiro dia do homem foi um dia onde ele pôde usufruir e desfrutar totalmente do seu relacionamento com Deus. Quando a mamãe tem um neném lá no hospital, até mesmo em adoção, ela tem um período de licença que ela fica com a criança. E observe que na criação do mundo também foi assim. Quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, a Bíblia vai dizer que no 7º dia, um dia após essa criação, Deus usou um termo humano para a gente entender, né? Descansou. Ou seja, Deus se deixou desfrutar pelo ser humano. A Bíblia inclusive vai dizer que o 7º dia, o dia do descanso, ou o que nós chamamos de sábado, que quer dizer descanso, é um dia santificado, é um dia separado, é um dia trabalhado por Deus para a nossa existência. Bom, isso é maravilhoso demais. É sobre esse dia, sobre essa alegria que nós queremos falar nesta noite. Talvez já acendeu uma luz na sua cabeça aí. Pastor, mas o senhor falou do sábado é um dia santificado. Por que hoje a igreja cristã, ela descansa no domingo? Nós vamos conversar sobre tudo isso, tá bom? Mas eu quero te lembrar do mandamento. O mandamento, que é o texto base do nosso estudo, ele diz assim, Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8, ok? Vamos lá. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, o dia de descanso, e o santificou. Olha que maravilhoso. Ele vai dizer
para nós que esse mandamento é uma ordem, e é uma ordem estabelecida por uma lembrança. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí não é para ninguém trabalhar no dia de sábado. Não é para ninguém se envolver em tarefas desse mundo no dia de sábado. Porque Deus santificou esse dia, Deus, Ele abençoou esse dia, e é um dia de descanso. Como eu já disse, Ele faz uma conexão à criação de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. O sábado do Senhor começou no primeiro dia após a criação do homem. O prazer de poder descansar o corpo e desfrutar-nos de Deus. O sábado tem uma relação muito paralela, muito próxima a descansarmos em Deus, a termos um dia reservado a Deus. Deus diz que Deus o santificou, que Deus o separou. Então, queridos, eu quero dizer para você que existe um dia na semana que Deus separou para que eu e você pudéssemos buscar primordialmente a Deus, acima de tudo. Deus deve ser o único objeto da nossa busca em um dia específico da semana. Que bênção para o nosso coração é isso, que bênção, ok? Nós podemos perceber que às vezes durante a semana, aqui na Quarta Igreja, por exemplo, nós temos trabalho de estudo na quarta, temos reunião de oração na sexta, temos trabalhos no sábado, temos trabalho na quinta, temos trabalho na terça, mas nem todas as pessoas podem participar, por causa de trabalho, de faculdade, por causa de coisas que acumularam dentro de casa. Mas tem um dia que nós reunimos semanalmente, onde a prioridade é o Senhor, é o relacionamento com Deus, é a paz com o Senhor. Pastor, mas dia é domingo, o texto está falando de sábado. Ok, eu vou explicar, nós vamos olhar. Lembra que a gente não está vivendo o período de Moisés. Essa lei foi transformada, nós vamos conversar sobre isso mais no fim. Mas o princípio é o mesmo. Um dia para santificar, para buscar o Senhor, totalmente entregue e envolvido à obra do Senhor e também ao nosso descanso físico. É interessante que Deus, quando estabelece suas leis e sua vontade, Ele sempre dá prioridade ao sábado como ou sabático, ou dia de sabático, que quer dizer dia de descanso ou descanso. Ele sempre estabelece suas leis, reservando o sábado. Então, observe uma coisa para você ver aqui comigo. Quando o povo de Deus andava no deserto, atravessando o deserto por 40 anos, eles foram alimentados por Deus no deserto, através do maná e das codornices. É interessante que na sexta-feira havia uma determinação de Deus, e na sexta-feira eles deveriam colher mais material para ser suficiente para o sábado. Se eles, na ganância e com medo e falta de confiança em Deus, na terça-feira pegassem uma quantidade grande, na quarta-feira aquela quantidade que eles guardaram tinha estragado. Mas, quando eles faziam isso na sexta-feira, que era a ordem de Deus, no sábado o gosto estava como de novo. Por quê? Porque Deus orientava o seu povo a guardar esse dia. Na sexta, eles recolhiam o dobro e no sábado não estragava. E qualquer outro dia da semana, se eles pegassem mais do que a necessidade, ficava estragado. Observe que bênção. As pessoas às vezes dizem assim: não, mas se eu não me devotar a esse dia para outra coisa, vai acontecer coisa ruim na minha vida. Acontecer coisa ruim na nossa vida acontece quando nós não obedecemos à lei de Deus, a vontade do Senhor. Isso é maravilhoso. Essa lei, ela mostra o cuidado de Deus especial sobre a nossa vida. Se você lê o Antigo Testamento, se você lê os profetas, você vai perceber que houve muito juízo de Deus sobre a vida do povo, porque eles não guardavam um dia de relacionamento com Deus, o dia de sabate,
o dia de devotar-se totalmente ao Senhor, um dia também de descansar o corpo. Houve muitos juízes de Deus, muitos profetas, eles vão condenar essa prática. Muitas vezes Deus vai dizer: meu povo não guardou os meus sábados. Aquele momento em que o povo mostrava que o Deus que eles serviam não era o Deus verdadeiro, não era o Deus que deu uma lei. A autoridade que eles serviam era outras autoridades, era outros desejos, né? Então eles tinham a ganância do dinheiro, tinham o medo de faltar provisão ou qualquer outra coisa. Eles faziam a obra no dia em que Deus havia dito que era para ser um dia totalmente usado para a obra de Deus. E aí Deus diz isso: olha como o coração de vocês está distante de mim. Vocês já não sentem mais falta do culto, vocês já não sentem mais falta do trato familiar, do cuidado da vida de vocês. Vocês só querem dinheiro, vocês só querem poder, vocês só querem ambição. Abandonaram o meu sábado. Então observe que o abandonar o dia de descanso com o Senhor é uma demonstração que Deus não está sendo o nosso Senhor. Porque o mesmo Deus que nos ordena a trabalhar para comermos, também nos ordena ao descanso. Ao descanso. É um dia que Ele santificou. Quando você vai lendo a Bíblia e chega na época de Jesus, você vai perceber que houve um embate muito grande. Porque na época de Jesus, até por medo das consequências da desobediência no passado, eles deram uma nova interpretação ao sábado. E eles acreditavam que a guarda do sábado era apenas você não fazer nada, não fazer absolutamente nada. E Jesus mostrou para aquelas pessoas que o acusavam diariamente que o sabate, que o dia de descanso era um dia de descanso físico, mas também era um dia de relacionamento com Deus. E que Deus, quando estabeleceu o sábado, Ele nos dava um dia de oportunidade para fazer a obra do Senhor. Quantas vezes Jesus, por exemplo, curou no sábado? E Ele estava mostrando que a obra do Senhor também deve ser feita nesse dia, porque Deus é o dono de todos os nossos dias. Deus é o Senhor da nossa vida, da nossa existência. E não é apenas um dia que eu devo ficar trancado em casa, mas é um dia que eu preciso devotar o meu coração, a minha mente, as minhas mãos, os meus pés, a minha vontade ao Senhor. Então, quando ouvimos as palavras de Jesus a respeito do sábado, nós aprendemos que o sábado é um descanso para o corpo, mas é também um descanso para a alma. Isso quer dizer que nós precisamos buscar relacionamento com Deus, buscar participar dos cultos, buscar participar das orações, dos momentos de orações para a edificação. Devemos também fazer a obra de Deus. Um pastor, por exemplo, o dia de domingo, o dia das celebrações, é o dia que ele trabalha mais acentuadamente, é o dia que ele está ali na frente, fazendo coisas que talvez durante a semana não dê para fazer, por causa do compromisso das pessoas. Então, Jesus nos ensinou que o dia de descanso é um dia de entrega ao Senhor. O nosso descanso nós temos em Deus, entendeu? Em Deus. Isso é maravilhoso demais. Lembre-se, o sábado é um dia de descanso físico, mas é um dia também de fazer misericórdia, é um dia de fazer a obra de Deus, o sabade de Deus. Toda vez que eu falo de sábado, sabade do Senhor. E aí nós vamos continuando aprendendo a história. Observe que está em movimento o ensinamento. E quando Jesus ressuscita, Ele vai ressuscitar que dia? No 7º? Não, Ele vai ressuscitar no 1º dia. Os judeus, eles tinham ali aquele encontro com Deus no 7º dia. Mas agora o nosso Deus vem ao nosso encontro ressurreto, nos dando toda a esperança no 1º dia da semana. E nós podemos e conseguimos enxergar uma mudança especial, porque no Antigo Testamento nós temos a sombra, toda a sombra que aponta para a realidade, e a realidade na nossa vida vem no dia de Jesus, no domingo
dia do Senhor sobre a nossa vida. É por isso que os apóstolos, a partir de Atos, eles vão buscar o Senhor e eles vão fazer os trabalhos relacionados à igreja cristã, não no sétimo dia, porque o sétimo dia representa a antiga aliança. Eles vão fazer os trabalhos, a busca, o compromisso com Deus no primeiro dia, que é exatamente chamado o dia do Senhor. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, você vai ver que o próprio João diz que ele está na ilha de Patmos no dia do Senhor. O domingo passou a ser conhecido como dia do Senhor. É por isso que o cristão, a partir da mudança da antiga aliança para a nova aliança, ele guarda o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou. Independente que seja no domingo, se Jesus tivesse ressuscitado na quarta, nós iríamos comemorar, adorar, buscar, servir o dia do Senhor na quarta. O nosso elo, o nosso guia é Jesus. E esse é o entendimento da própria igreja cristã e nós podemos perceber do próprio Deus. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia no capítulo 2 de Atos, você vai perceber que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E qual era o dia de Pentecostes? Se você ler capítulo 23 de Levítico, você vai ver que o dia do Pentecostes era um dia após o sábado. Então observe, Jesus ressuscitou no domingo. O Espírito Santo desceu sobre a igreja que estava reunida no domingo, dia do Senhor. É quando o Espírito Santo desce e entra nos crentes aqui na terra. Olha só que bênção maravilhosa. 1 Coríntios, qual é o capítulo? 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer que a coleta dos crentes, a entrega de dízimos, a entrega de ofertas, a entrega de contribuições na obra do Senhor é para ser feita no primeiro dia da semana. Aquilo que nós fazemos aqui no domingo, quando as pessoas trazem suas ofertas, quando as pessoas entregam seus dízimos, é exatamente aquilo que já era feito na igreja primitiva, porque eles entenderam que a partir daquele momento nós vivemos numa nova aliança, e o dia então é o domingo, o dia do Senhor Jesus Cristo. Se nós abrirmos nossa Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 7, pelo nosso tempo aqui ser um pouquinho escasso, eu não estou abrindo, mas por favor, dá pausa e abre lá. Você vai perceber que no primeiro dia da semana havia um culto maravilhoso, onde um jovem caiu, foi ressuscitado, e aquele culto foi no primeiro dia da semana, inclusive um culto com partir do pão, que era o quê? Que era a Santa Ceia. Então, quando olhamos para o Novo Testamento, a partir de Jesus, nós percebemos que a nossa alegria, o nosso encontro com Deus está em Jesus. E Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A segunda é o marco da igreja cristã. E a partir desse momento, o domingo é o marco da igreja cristã. E a partir desse momento, nós estamos com o Senhor. Mas existia um porquê também. Além disso tudo que eu já falei, o apóstolo Paulo vai dizer na Bíblia o que significa o sábado e o que significa o domingo. Dá uma olhada, esse texto eu quero ler com você. Está lá em Colossenses, capítulo 2. Então, abre lá, Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 16. Ele está escrevendo a pessoas que estavam sendo interrogadas. Por que os cristãos se reuniam no domingo, etc. E não faziam as festas dos judeus. Então ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, o que Paulo diz? Essas coisas eram sombras do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos a realidade. A realidade é Cristo. E uma vez que a realidade é Cristo, o ponto auge,
a coisa mais especial da nossa vida é a ressurreição de Cristo. Então, é por isso que a igreja cristã, desde os apóstolos, desde a descida do Espírito Santo, ela se reúne no domingo entendendo que houve uma mudança, houve uma transformação da antiga aliança para a nova aliança. E a ressurreição de Cristo é o marco da nova aliança. É simples você entender isso. Se no Antigo Testamento Deus faz toda a sua obra e descansa no sétimo dia para ter ali relacionamento com sua criação, com o homem criado à imagem e semelhança de Deus, no Novo Testamento, Jesus, ele morre na sexta, ele está morto no sábado, mas no domingo é o dia que ele ressurge, que ele ressuscitou, e no domingo ele vai ter esse relacionamento com a sua igreja, com o seu povo. É o dia que marca o nosso reencontro com Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. O conceito do Antigo Testamento é o mesmo: dia de descanso, dia de fazer a obra de Deus, dia de adorar a Jesus, dia de amar a Deus, ter um relacionamento com Ele. O conceito é o mesmo. É o mesmo. E é por isso que você pode pensar coisas maravilhosas do Senhor. Só que não acaba por aí. Tem um texto da Bíblia que fala sobre o sabate, o descanso, que é maravilhoso. Por quê? Nós desfrutamos do descanso em Jesus no domingo, dia do Senhor. Essa igreja vai estar cheia quando liberar tudo, vai ser bom, vamos fazer a obra do Senhor sem estar preso. Ok, mas tem um descanso que nós, você que está ouvindo esse vídeo, nós aqui, ainda não usufruímos. E é interessante que o sábado, que o domingo, apontam exatamente para esse descanso. De certa forma, nós ainda estamos vivendo uma sombra, mas é uma sombra que é real em Cristo, a sombra do descanso, que aponta para outro descanso. Onde nós vemos isso? Abre a sua Bíblia, não seja preguiçoso não, seja lá como crente de Bereia. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Eu não vou ler o texto todo, por uma questão de tempo, ok? Mas se você ler ele todo com calma, você vai perceber que no início ele faz alusão ao dia que o Senhor nos criou e ao mandamento de guardar o sétimo dia, ok? Então ele faz alusão ao Antigo Testamento. Mas a partir do versículo 9, irmãos, olha que promessa de descanso para nós. Versículo 9 diz assim: portanto, resta um repouso. Se resta, é porque nós ainda não usufruímos dele. Está faltando, ok? Então pega aí. Resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que ele está querendo dizer isso? Ele não está falando do descanso aqui ser no próximo domingo. Ele está dizendo do céu. Ele está falando da vida eterna. Ele vai dizer, existe ainda um descanso para o povo de Deus. E o que é estar com Deus no céu, no paraíso? É descanso. É estar diante de Deus. É não mais sofrer as agruras do pecado, das doenças e enfermidades físicas. Irmãos, como eu aguardo esse descanso. Como esse descanso eterno será abençoado. E ele não tem limitação. O domingo, ele acaba e a gente começa na segunda e vamos que vamos, terça, quarta, quinta. Ele acaba. Mas o descanso que Deus tem preparado para os seus filhos é eterno. Aleluia, glória a Deus. Também acho. Bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Quanta coisa maravilhosa o dia de descanso do Senhor nos ensina.
É um mandamento que a gente consegue percorrer o texto todo da Bíblia e entender as suas determinações, entender a bênção. Olha que bênção que nós temos no quarto mandamento. Algumas bênçãos de Deus no quarto mandamento. Primeiro, mostra o relacionamento com Deus. Deus nos permite um dia para termos exclusivo a tendência do nosso coração exclusiva a adorar a Deus, a amar a Deus, a fazer a obra de Deus e encontrar descanso fazendo essa obra e encontrar descanso também no nosso lar, na nossa casa. Então, o quarto mandamento é uma bênção de relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, o Jesus que está vivo, ressuscitou. Que bênção, irmãos. Outra coisa é o descanso das atividades comuns. Durante a semana a professora está ali, faz aula, tá ali, pega aluno difícil, dá relatório para diretor, para superintendência e tal. Domingo é o do Senhor. Eu sei da aula, então eu vou me propor a ensinar lá na Escola Bíblica Dominical. Vou ser uma bênção. E eu vou poder descansar à tarde. E eu vou poder dormir um pouco mais à noite. É um dia em que o meu foco, a minha mente precisa estar no Senhor. Que bênção, irmãos. Afasta das atividades comuns. Alguém uma vez me ensinou que descanso não está em fazer ou não fazer nada. Descanso está em você mudar a atividade. Isso você descansa. E o nosso descanso no Senhor é uma bênção, porque Ele traz descanso para o nosso corpo e descanso para a nossa alma. Bênção demais. Outra coisa, nós podemos priorizar a obra de Deus. É aquele momento onde a SAF se reúne, um momento de comunhão, ao PH, é o momento onde você pode fazer aquela visita, chamar aquela pessoa para o culto, é aquele momento onde você tem a condição de saber que o fulano não está trabalhando ou não está na faculdade. Então é um encontro maravilhoso que nós podemos ter com Deus, é um dia dedicado a isso, para a glória do Senhor. Outra coisa, desfrutar de laços familiares. Eu acho interessante que o povo, ele fica em casa com a sua família. O dia de descanso é um dia que você tem a oportunidade de ter um maior relacionamento com seu filho. Você estar mais próximo à sua esposa. É tão importante você planejar o seu dia de descanso. Nós vamos ver um filme, nós vamos comer uma comida diferente, nós vamos brincar de pique-pega com a criança. Olha só, não, meu filho vai comigo na escola dominical, eu e minha esposa vamos estar na classe de casais, nós vamos adorar a Deus porque Ele é o nosso descanso no culto. Olha só, queridos, laços familiares. Quantos pais saem pela manhã, o filho ainda está dormindo, quando chegam à noite, o filho já está dormindo e não podem criar esse laço, esse convívio, esse descanso, esse refrigério. Bom, o domingo, Deus fez, Deus te deu de presente para isso. Está vendo? Que bênção? Nosso Deus é maravilhoso, Ele pensa em tudo. Outra coisa, podemos aguardar o descanso eterno. Qualquer descanso que desfrutamos aqui nesse mundo, nós depois ficamos cansados de novo. Existe a fama da segunda-feira, não é verdade? Que a segunda-feira parece que acaba com o nosso descanso. Bom, isso é verdade. Acho que a gente malha muito a segunda-feira, mas é verdade que o descanso ele termina em cansaço, ok? Isso é uma realidade. Mas a Bíblia promete um dia onde haverá um descanso eterno, um descanso onde estaremos nos relacionando com Deus eternamente. E é interessante, a Bíblia não diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus filhos. Irmãos, vai ser bênção demais. Vai ser ótimo. Então, quando você vê a doutrina do descanso na Bíblia, você consegue perceber que Deus está apontando para o que Ele tem para nós. Para o que Ele tem para nós. É algo maravilhoso. É algo especial demais. Você gosta de açúcar? Às vezes enfia o dedão lá no açúcar. Que gostoso. Leite condensado. Que gostoso. Coco. Que gostoso. Mas você está vendo os elementos. E depois, quando junta aquilo e faz aquela cocada gostosa, pega. Está muito melhor agora.
Observe, os elementos apontam para algo que vai ser feito. Deus preparou o céu para nós. E hoje a gente tem muita coisa boa aqui, mas o céu infinitamente melhor. Deus te abençoe, viu? Jesus enche o seu coração de alegria, paz e felicidade. E de esperança, porque o nosso céu não é aqui. O nosso céu é lá. Em nome de Jesus, ao lado de Deus. Vamos orar? Pai, nos dê descanso. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que possa agir na vida do irmão, da irmã que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor dê descanso à sua alma, ao seu coração. O Senhor dê, ó Deus, descanso à sua mente. O Senhor Deus dê prioridade a todos nós para descansarmos no Senhor. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é aquele que podemos colocar a nossa confiança. No Senhor podemos ter todo o prazer. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe teus filhos. Obrigado por essa bênção, ó Deus, de um dia reservado plenamente a descansarmos no Senhor, a descansarmos das nossas tarefas diárias. Abençoe, ó Deus, que sejam momentos que possamos desfrutar de bons laços familiares. Possamos também, ó Deus, viver todos os nossos dias para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo seu amor, pelo seu carinho. Obrigado por mais um estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus, meus queridos. Amanhã tem estudo novo na página, tá bom? Hoje nós já falamos sobre o cinto, o cinto da verdade. Nós estamos falando sobre a armadura de Deus. Então, o cinto da verdade está lá no YouTube. Ouça, vai ser bênção na sua vida. E amanhã mais um estudo da palavra do Senhor. Sexta-feira nós temos a nossa live, rev.Flávio Gomes no Instagram, Flávio Gomes da Silva no Facebook. E eu queria convidar você para participar. Tem sido um momento de oração, um momento muito gostoso, muito gostoso. E estude capítulo 9, 10, 11, 12. Não, eu acho que eu estou equivocado. É para estudar o 13, 14, 15 e 16. Ok? Estude e vai ser bênção para mim e para você aprendermos mais a palavra do Senhor. Ok? Domingo, Escola Bíblica Dominical às 9 horas, com um tema abençoado para o nosso coração. E às 19 horas, uma mensagem de Deus para a sua vida, nesse momento de medo, de aflição e de angústia. Deus te abençoe, fica com Jesus, descanse no Senhor, viu? Um forte abraço.